Boa noite para todo mundo. A gente já conversou um pouco aqui, né, para dar uma descontraída e tudo, porque a nossa intenção com essa live realmente é para ser uma conversa aqui entre amigos. Então, sintam-se à vontade para comentar durante a live, tá? Para poder interagir mesmo com a gente, porque a nossa intenção é ser uma coisa leve, é ser uma coisa solta, nada muito ferrenho, sabe? É para ser uma coisa assim, uma conversa entre amigas que a gente vai aprendendo junto. Então, como tem muita gente nova aqui, a gente vai se apresentar, né? Para vocês conhecerem a gente. O meu nome é Yara Viol, eu tenho 32 anos, sou muito contente com meus 32, gente. Eu sou casada com o Vinícius Viol, nós temos 2 filhos, a Alice, que vai fazer 4 meses, e o Benjamin, que tem 2 anos e vai fazer 6 meses, e eu sou bióloga. Oi, pessoal, então, boa noite a todos. Meu nome é Nayara Cristina, eu tenho 30 anos, sou casada com Diego Amorim, nós temos 5 anos de casado, nós temos 2 filhas, a Maria Clara, de 4 anos, um pouquinho, e a Helena, de 9 meses. Eu sou contadora e hoje, né, e atualmente a gente mora na cidade de Contagem, tá? Acho que é isso. Pode ir. Meu nome é Renata de Oliveira Faria, tenho 31 anos, sou casada com Michel Faria há 5 anos e moro na cidade de Sete Lagoas. Oh, cidade Ah, quente. sou, É sou formada, linda. Amo cidade. sou analista contábil, esqueci de falar. Menina, pessoal, a gente resolveu fazer essa live porque eu, a Renata e a Nayara, nós montamos um grupo há 1 ano e 5 meses. Um grupo de estudo da Bíblia semanal. A gente resolveu montar esse grupo, e esse grupo, na verdade, foi ideia minha, porque eu estava vivendo uma fase em que o resultado é que eu estava numa desordem física, eu não estava cuidando muito do meu corpo, da aparência em si, é uma desordem também emocional, eu não estava conseguindo identificar muito bem os meus sentimentos e tudo, e também uma desordem espiritual. A minha espiritualidade com Deus, ela estava de um jeito tão distante que eu cheguei num certo dia em que eu comecei a rezar um Pai Nosso, eu parei no meio do caminho e falei, para que eu estou continuando se eu não acredito nisso? Aí foi aí que eu vi que era necessário fazer alguma coisa. E como eu sei que eu sou do tipo começa e não continua, que era uma coisa que eu estava tentando resolver, então uma das coisas que eu resolvi fazer, que eu sabia que eu precisava, era começar a fazer novamente o estudo da Bíblia, mas para eu não parar no meio do caminho ou para fazer interpretações erradas, eu resolvi montar um grupo. Então, eu conversei com a minha irmã, porque era uma pessoa próxima a mim que eu sabia que ia me ajudar nesse processo, e nós duas pensamos na mesma pessoa. Tanto é que quando a gente foi falar, a gente tinha pensado na mesma pessoa, que é a Renata. Então, a gente veio partilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido e que a gente tem colocado em prática dentro da nossa casa, porque a gente tem visto, Dai, ó, a gente tem colhido frutos do que a gente tem aprendido e que a gente tem colocado. Então, a gente quer trazer de uma maneira leve, nada maçante. A gente veio trazer de uma maneira leve um pouquinho do que a gente aprendeu nisso e que tem dado certo com a gente. Você quer Isso falar, Rê? mesmo. E quando eu recebi o convite das meninas, por incrível que pareça, assim, eu estava passando também por uma reconstrução na minha vida, uma restauração. E aí recebi esse convite delas, e isso me fortaleceu demais, né? Me fez entender qual que é o valor de você lutar, né, pela sua família, lutar por você, pelos seus sentimentos, né? Se autoconhecer. Então, foi aí que nós começamos a compartilhar as ideias, tudo. E para mim foi show de bola, né? Para mim foi um ponto fundamental para mim restaurar a minha vida. Gente, eu vou anotando aqui as perguntas que vocês vão colocando, viu? A Camila fez uma pergunta, eu vou anotar aqui, tá? Que aí a gente responde. Que a pergunta da Camila é se o grupo está aberto a novos integrantes. A gente pode conversar sobre isso no final da live, tá bom? Sim, com certeza.
E aí, pessoal, esse grupo, né, que veio como foi uma bênção, né, para todas nós. Deus sabe o momento que cada uma está passando, então ele sabia que todas nós estávamos precisando, né, desse grupo. E nesse grupo de partilha, a gente começou a estudar então sobre as mulheres na Bíblia. E aí, nós ficamos, né, realmente encantadas com as mulheres da Bíblia, porque são mulheres muito fortes, né? E aí a gente começou cada vez mais a aprofundar, e nós fomos, como a Yara falou, vendo o reflexo disso na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso servir, né? E aí a gente pensou, bom, foi nascendo na gente mesmo essa vontade de externalizar isso para mais mulheres. Aí a gente pensou, bom, vamos fazer uma live e vamos falar como é ser uma mulher forte. Como ser uma mulher forte. E aí a gente começou a estudar e aí a gente foi entendendo que, na verdade, que não era assim que era para a gente fazer. E talvez chegar, né, no primeiro momento aqui e falar como é ser uma mulher forte, tentar colocar as características de uma mulher forte em uma única mulher, poderia ser algo até inalcançável, né? Porque na Bíblia ali a gente tem várias mulheres, a gente tem Ruth, né, meninas? A gente tem, esqueci o nome aqui, fugiu? Judite, Ana, Esther, Ana. Esther, né? Nossa. É um E aí, encantamento assim, sim, tudo muito profundo, né, meninas? Tudo muito profundo. E aí a gente viu que realmente não seria, a gente não conseguiria, não caberia, não cabe, né? Essa característica em uma única mulher. E como eu disse, talvez poderia ser inalcançável, a gente já ia parecer algo que é impossível de ser alcançado. E aí a gente foi e pensou, bom, que tal a gente fazer um caminho inverso, então? Vamos falar sobre algumas características que nos enfraquecem e nos distanciam de ser essa mulher forte. E aí, aí nós, né, começamos, estudamos, e aí a gente foi percebendo também outra característica muito forte nas mulheres, que nós somos muito movidas pelas emoções, né? E a gente precisa de um gancho que nos ajudem a gerir melhor as nossas emoções. E aí a gente descobriu todos, né? Muitos de vocês já sabem aí sobre inteligência emocional. E a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês, né? Isso. A inteligência emocional, ela é fundamental, né, para a vida de nós mulheres, né? É se autoconhecer, né? Saber controlar as nossas emoções, identificar os nossos sentimentos, porque muitas vezes passamos por situações, né, que deixamos as emoções tomar conta. E aí que vem os reflexos delas, né? Vem os reflexos. Quando eu não dou conta de controlar bem minha emoção, isso pode gerar um resultado que vai me deixar triste lá na frente, que não vai ser legal, né? Porque aquela situação, né, meninas? Pessoas bem resolvidas, elas tendem a brigar menos, né? A serem mais felizes. Então, se a gente, né, se nós mulheres formos bem resolvidas com nós mesmas, as pessoas ao nosso redor, a relação com elas vai se tornar muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais leve, né? Então, aí que nós viemos, né, trazer um pouquinho dessa inteligência emocional, atrelando algumas fraquezas, né? Que são ansiedade, intolerância, crenças limitantes, vitimismo e futilidade. Entre tantas fraquezas que nós temos, nós vamos citar 5, né? Porque fica difícil falar de todas, mas nós vamos focar em 5. E eu vou começar falando um pouquinho sobre ansiedade, né? E logo eu, né? As meninas sabem aí, quem me conhece, sou muito ansiosa. Então, é uma fraqueza que eu venho trabalhando muito em mim, né? É saber controlar, porque às vezes a gente tem uma preocupação tão intensa, excessiva, né? Querer controlar o futuro, sendo que a gente não aproveita o presente, né, meninas? Então, é isso. A ansiedade é a gente querer ir lá na frente, sendo que nós temos que aproveitar o hoje, né? Deixar o tempo agir
ir devagar mesmo, né? E nesse mundo em que nós estamos vivendo, realmente, né? Várias situações levam a gente a estar ansiosos, né? Mas temos que saber controlar, né? Temos que ter esse reflexo que a ansiedade, ela atrapalha até o nosso coração, atrapalha a nossa mente, atrapalha o nosso viver mesmo, né? A ansiedade, ela desestrutura a gente totalmente, né? E querer controlar isso é muito difícil, porque nem tudo está nas nossas mãos. Quem dera, né, se a gente pudesse controlar tudo, né? Mas não tem como, né? Nós não conseguimos controlar tudo, não está nas nossas mãos. Então a gente tem que controlar, né, as nossas emoções mesmo, a nossa ansiedade mesmo, né? E achei legal aqui, eu peguei uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Em Gálatas, fala no versículo 5, no capítulo 5, versículo 22 e 23, fala: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidade e domínio próprio, né? Então, contra essas coisas não há lei. Então, nós temos que levar aqui na paciência mesmo, ter paciência, né? Trazer alegria, porque isso controla a nossa ansiedade, né? E muitas vezes, até se a gente for ver, no dormir, por exemplo, quando você vai dormir, né? Você está mexendo no celular ali. Se você vê uma situação no celular que você acaba te deixando ansioso, e aí logo em seguida você vai dormir, você não tem uma noite de sossego. Você quebra o rito o rito do sono. Então, até isso, gente, o nosso corpo, né, a nossa alma, ela precisa de descanso. E isso afeta a ansiedade. Então, imagina, se eu não descanso, no outro dia eu vou acordar ansioso e não vai resolver. Então, é tudo isso. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar mesmo na gente, né? Não querer ir lá na frente sendo que tem o hoje, para a gente controlar, para a gente trabalhar, né? Não ser ansioso com o futuro, né, meninas? É verdade. É até um certo sinal de fé, né, meninas? Porque se a Isso. gente está ansioso demais para algo acontecer, isso quer dizer que a gente não está confiando. É aquele famoso dou, tomo de volta. Dou, pego de volta. Coloco nas mãos de Deus, pego de volta. Coloco, Senhor, só esse pouquinho aqui, mas eu vou pegar de volta. Porque a gente não confia que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer. E aí a gente não se organiza também para a gente conseguir resolver aquilo que a gente pode resolver. Porque uma pessoa ansiosa, boa parte das vezes ela pode ser desorganizada e ficar contando com a sorte para que as coisas aconteçam. E quando a gente faz aquilo que realmente está ao nosso alcance de uma maneira consciente, se aquele inesperado aconteceu, a pessoa ela passa por aquela situação inesperada, mas sem ser de uma forma tão angustiante, porque ela sabe que aquilo ali não está no controle dela e vai acontecer da melhor forma possível. Então ela tenta aproveitar aquilo ali da melhor forma possível. É o aproveitar o presente e não ficar preocupando com o futuro. Então é um sinal de que a nossa fé não está boa, não. Isso, com certeza. É a chave, né? Eu acho que a fé é a chave, né? Porque, de um lado, a gente pode ter essa mulher desorganizada aí, que fica ansiosa porque tá tudo fora do controle, tudo desordenado, e aí gera essa bagunça dentro de você, você fica ansioso. E do outro lado, nós temos mulheres muito controladoras. Teve uma pessoa ali, eu acho que foi a Dais, falou que a ansiedade... não sei como que ela falou. Ela falou que a ansiedade... Meu marido fez um negocinho aqui, gente, que tá fácil de ver os comentários agora, ele vai repetir pra gente. A ansiedade é um tipo de orgulho também. Ela comentou isso, Naná. Exatamente, e é verdade, né? Então, quando falta a fé, a gente tem um Deus muito maior que a gente. Então, a gente tem que juntar as duas coisas, né? Tentar ser o mais organizada possível, fazer aquilo que está nas nossas mãos
e deixar com que Deus cuide da parte, né? Que Deus que cuida da parte dele bem melhor que nós cuidamos da nossa, é óbvio, né? Então, assim, essa questão de ser orgulhoso também, achar que você dá conta de tudo, é que você que pega e faz, Isso. e não é bem assim. Você pode até fazer. A gente pode Sim. até fazer, porque muitas vezes a gente tenta fazer tudo com as nossas forças, com a força do nosso braço, Uhum. né? E aí fica Isso. muito Sim, cansativo. Como que a gente anda, nós andamos sim. tão cansadas, né, meninas? A É, gente, a gente abriu uma caixinha de perguntas e aí tiveram algumas perguntas, alguns comentários, né? E a gente percebe muitas mulheres que têm muitas tarefas, né? Nós aqui mesmo, aqui a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é irmã, a gente é filha, a gente é empreendedora, né? Então são muitas tarefas. Se a gente não confiar que tem um Deus maior que cuida de nós, que cuida de tudo por nós, que providencia tudo para nós, assim como ele providencia para os pássaros, a gente vai ficar isso. desorientada. A gente vai ficar com o É, coração pesado, conturbado, ansioso, né? Que a isso. gente não E, controla o dia de amanhã, como a Ria falou, né? A gente não consegue é, controlar. Graças a Deus que a gente não controla, porque senão a gente ia bagunçar tudo. Deus, ia né? bagunçar tudo. A cada dia basta a sua preocupação, né? A cada É. dia basta a sua preocupação. E muitas vezes, Nana, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E não percebemos que as coisas elas têm que ser feitas, vai ter tempo para fazer. Né? Eu falo que a questão, for levar na nossa casa, por exemplo, se a gente pega para dar uma limpeza, né? Vou dar uma geral na minha casa. Não sei se isso acontece com vocês, mulheres, algumas aí que estão nos assistindo. Eu vou dar uma geral na casa e quer fazer tudo, sabe? E aí o que que acontece? Fica ansioso, descontrola, porque né, quer fazer tudo e o tempo passa, quando percebe não fez, fica frustrada, o que que adianta? Então, é o que? A gente, né, acalmar o coração mesmo, né, e fazer as coisas com calma, né? Porque tudo o que é feito com calma, que tranquilo, dá certo, gente, dá certo, né? A gente só tem que ter paciência, né? E confiar mesmo. Sim, a gente precisa ter paciência, confiar e saber também que Deus ele nos concede a ferramenta, né? E a gente precisa botar em prática. Então, assim, ele nos deu o princípio da ordem. E ser ordenado é importante. Gente, se a gente pudesse, a gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre, sabe, sobre tudo. Mas não vai dar. Então, Isso, nossa ideia é apresentar um pouco. Então, a gente quer apresentar um pouco da mulher ansiosa. E atrás dessa mulher isso. ansiosa, tem muita coisa. Tem muitas vezes uma Tem mulher muito. desordenada, uma mulher orgulhosa, uma mulher soberba. Mas assim, a gente vem apresentar esses pontos e aí, nas próximas lives, né? Vocês achando interessante, a gente vem trabalhar um pouco mais detalhado cada coisa. Mas a intenção aqui é apresentar, é mostrar esses principais pontos. E talvez você nem tenha reparado que esse é um ponto seu que você precisa trabalhar, né? Isso, Então, essa é a ideia. o que a gente vê, né, Yara, é chamar a atenção, né, para a gente parar e perceber que talvez essas fraquezas precisam ser trabalhadas, né, algumas delas. É igual você falou, ficaríamos aqui a noite inteira falando, né, mas não tem como aprofundarmos. Mas aí, passando dessa ansiedade, vamos para a intolerância, né, Naná? Sim. E aí, gente, vocês acham que vocês são intolerantes? Vou falar uma coisa pra vocês, que a minha irmã, mas é irmão, né, gente, pra falar um trem desse? Quando a gente foi definir quem iria falar os temas, a minha irmã falou assim, a Yara, né? Olha lá, a intolerante vai falar de intolerância. Olha só, Ô, gente.